Olá, gente! Graças a Deus, né? Mais uma vez estamos aqui reunidos na nossa sala de leitura. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos no dia de número 267 do nosso plano de 365 dias. Vamos fazer nossa oração e vamos iniciar a leitura. Senhor Deus e Pai, louvamos, exaltamos o Teu santo nome, porque o Senhor é muito bom e as Suas misericórdias duram para sempre. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos nesta sala de leitura, esse encontro que são através de conexões virtuais, porém muito reais, porque temos a certeza que a presença do Senhor está conosco, aqui e onde quer que essa pessoa esteja nos acompanhando. Então, nós estamos ligados não apenas através de uma conexão via internet, mas estamos ligados através da fé e da ação do Teu Santo Espírito, todos juntos com um só objetivo, um só propósito: lermos os textos sagrados, aprendermos, interpretarmos, colocar em prática aquilo que devemos colocar em prática, guardar em nosso entendimento aquilo que vai nos ajudar nas nossas próximas atitudes. Enfim, Senhor, como é maravilhoso poder compartilhar da mesma palavra, todos irmãos, seguindo a um só Deus, uma só disciplina, um só ensino, um só Senhor, uma só fé. Isso é muito bom. Obrigado, Senhor, por essa multiforme de demonstrar a Sua graça. Aqui nós temos várias placas de igrejas reunidas, e há aqueles que talvez nem em igreja alguma estão indo, frequentando, mas estão aqui, simpatizantes com a Tua palavra, querendo aprender, querendo crescer, e que em breve essa pessoa possa encontrar uma família saudável, para que ela possa congregar também, Senhor. Obrigado, Jesus. Louvo e exalto Teu santo nome. Graças a Deus. Bom, vamos à nossa leitura. Compartilho com vocês a Bíblia. Entrou aí na tela. 66 mesmo, né? E a da Alessandra está confirmando aqui. 66 capítulos. Hoje nós vamos ler do 48 ao 52, tá bom? Isaías 48, versículo 1. O capítulo 48 vai falar sobre o que Deus fez com Israel. Na verdade, o Senhor estava refinando Israel, purificando Israel. Quando chegar nesse versículo em específico, eu comento um pouco mais. Ouvi vós isto, ó casa de Jacó, que sois chamados pelo nome de Israel, e emergis das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e fazeis menção do Deus de Israel, porém não em verdade, nem em justiça. Porque eles chamam a si mesmos de cidade santa, e se fazem firmes no Deus de Israel. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Eu tenho declarado as coisas anteriores desde o início, e elas foram proferidas pela minha boca, e eu as mostrei. Eu atuei de repente, e elas aconteceram, porque eu sabia que tu és obstinado, e teu pescoço é um tendão de ferro, e tua fronte, de bronze. Então, mais uma vez, Deus está falando que Ele já avisou as coisas que iam acontecer antes, porque Ele sabia que o povo era obstinado. O povo sempre estava em busca de outras coisas, de coisas novas, sempre duvidando, né? Com um pescoço como se fosse um tendão de ferro com uma fronte de bronze. Então, por isso que Deus já tinha falado, vai acontecer dessa forma. E assim aconteceu. Bem lembrado aí pela nossa irmã Salomé. Não esqueçam de dar o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Versículo 5. Eu tenho declarado exatamente desde o início isto a ti. Antes que isto ocorresse, eu te mostrei, para prevenir qualquer possibilidade de que tu fosses dizer: meu ídolo tem feito isso, e a minha imagem esculpida e minha imagem fundida têm ordenado esses fatos. Tu tens ouvido e visto tudo isto, e não ireis vós declará-lo? Eu tenho te mostrado novas coisas deste tempo, coisas ocultas, e tu não as conheceste. Elas são criadas agora, e não desde o princípio, antes do dia em que tu não ouviste a respeito delas, para prevenir qualquer possibilidade de que tu pudesses dizer: eis que eu as conhecia. Sim, tu não ouviste,
Sim, tu não conheceste. Sim, desde aquele tempo em que teu ouvido não estava aberto, porquanto eu sabia que tu te comportarias muito traiçoeiramente e fosses chamado um transgressor desde o útero. Por amor do meu nome, eu adiarei a minha ira, e por meu louvor eu me conterei por ti, para que eu não te extermine. Então, o povo não seria exterminado. Todos, né? Iria sobrar uma quantidade, que é chamada de remanescente. Eis que eu tenho te refinado, mas não como a prata. Eu tenho te provado dentro da fornalha da aflição. Veja, a prata e o ouro, eles são refinados quando passam por um processo de queima, quando eles são submetidos a altas temperaturas. Então, tudo que não for ouro, tudo que não for prata, é queimado, é eliminado, é purificado. Fica bem puro mesmo, porque as impurezas são queimadas por causa do ouro. Aliás, desculpe, por causa do fogo, da alta temperatura. Então, em uma metáfora aqui, o Senhor está dizendo que eis que eu tenho te refinado. O que tem acontecido é para te refinar, é para te purificar, é para eliminar as impurezas. Porém, vocês não estão sendo refinados como a prata, submetidos a altas temperaturas. Vocês estão sendo refinados dentro da fornalha da aflição. Veja que coisa, né? Então Deus permitiu que eles entrassem em um período, em uma fornalha de aflição, para assim purificá-los, para assim remover os pecados daquele povo e da comunidade. Muitas vezes a gente vai ouvir a Bíblia falando sobre isso. Nós vamos ler muitas vezes a Bíblia falando sobre esse processo do Senhor refinando o povo, como o ourives refina também a prata e o ouro. Por amor de mim mesmo, eu farei isto. Pois, como meu nome deveria ser profanado? E eu não darei a minha glória a outro. Escuta-me, ó Jacó e Israel, meu chamado. Eu sou ele. Eu sou o primeiro, também o último. Minha mão também tem colocado o alicerce da terra, e minha mão direita tem medido os céus. Quando eu os chamo, eles se levantam juntamente. Todos vós congregai-vos e ouvi. Quem dentre eles tem declarado estas coisas? O Senhor tem amado. Ele executará seu desejo sobre a Babilônia, e seu braço será sobre os caldeus. Eu tenho falado, sim, eu o tenho chamado, eu o tenho trazido, e ele fará seu caminho próspero. Aproximai-vos de mim, ouvi vós isto. Eu não tenho falado em oculto desde o princípio. Desde o tempo em que isto era, lá estou eu. E agora, o Senhor Deus e seu Espírito me têm enviado. Assim diz o Senhor, teu Deus, assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é proveitoso, que te conduz pelo caminho em que deves andar. Ó, se tu tivesses escutado os meus caminhos, então tua paz teria sido como um rio e tua justiça como as ondas do mar. Tua descendência também teria sido como a areia, e os frutos de teu ventre como o seu cascalho. O nome dele não teria sido cortado nem destruído diante de mim. Sai vós de Babilônia, fugi vós desde os caldeus, com uma voz de canto, declarai vós, dizei isto, pronunciai isto para os confins da terra. Dizei vós, o Senhor tem redimido a seu servo Jacó, e eles não ficarão sedentos quando ele os conduziu. E eles não ficaram sedentos quando ele os conduziu através dos desertos. Ele fez as águas fluírem para fora da rocha para eles. Ele também fendeu a rocha e as águas jorraram. Não há paz, diz o Senhor, para o perverso. Vamos para o capítulo 49. O capítulo 49 vai falar sobre o servo do Senhor, aqui o servo no sentido de Israel, o povo dele. Ouçam, ó ilhas, a mim, e escutai, vós povos, de longe. O Senhor me tem chamado desde o útero, desde o ventre de minha mãe, tem ele feito menção do meu nome. Ele tem feito minha boca como uma espada afiada.
Na sombra de sua mão, ele me tem escondido e feito de mim uma lança polida em sua aljava. Ele me tem escondido. E disse-me: Tu és meu servo, ó Israel, em quem eu serei glorificado. Só um minutinho. Versículo 4. Então eu disse: Eu tenho trabalhado em vão. Eu tenho gasto minha força por nada e em vão. Contudo, certamente meu julgamento está com o Senhor e minha obra com o meu Deus. E agora diz o Senhor que me formou desde o útero para ser seu servo, para trazer Jacó novamente para ele. Embora Israel não esteja reunido, contudo, eu serei honrado aos olhos do Senhor e meu Deus será minha força. E ele disse: Isto é uma coisa de pouca importância, que tu sejas meu servo, para levantar as tribos de Jacó e para restaurar os preservados de Israel. Eu também darei a ti por luz para os gentios, a fim de que tu possas ser a minha salvação até o fim da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, e seu santo, para aquele a quem o homem despreza, para ele a quem a nação detesta, para um servo de governantes. Reis verão e levantar-se-ão, príncipes também adorarão, por causa do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, e ele te escolherá. Assim diz o Senhor: em um momento aceitável tenho eu te ouvido, e num dia de salvação tenho eu te ajudado. Eu te preservarei e dar-te-ei por um pacto do povo, para governar a terra, para fazer herdar as heranças desoladas, porque tu podes dizer aos prisioneiros: saiam, para aqueles que estão na escuridão, mostrem-se. Eles se alimentarão nos caminhos e suas pastagens serão em todos os lugares altos. Eles não terão fome, nem sede, nem calor, e nem o sol os afligirá, porque ele tem tido misericórdia deles e os conduzirá pelas fontes de águas e os guiará. E eu tornarei todos os meus montes um caminho, e minhas estradas serão exaltadas. Eis que estes virão de longe, e vejam, estes desde o norte e do oeste, e estes desde a terra de Sinim. Cantem, ó céus, e esteja feliz, ó terra, e irrompam em canto, ó monte, porque o Senhor tem confortado o seu povo e tem misericórdia sobre o seu afligido. Sião, porém, diz: o Senhor me tem abandonado, e meu Senhor se tem esquecido de mim. Pode uma mulher esquecer sua criança que mama, que não teria compaixão do filho de seu útero? Sim, elas podem esquecer, contudo, eu não esquecerei de ti. Eis que eu te tenho gravado nas palmas de minhas mãos. Teus muros estão continuamente diante de mim. Teus filhos se apressarão, teus destruidores e aqueles que te fizeram deserta sairão de ti. Ergue teus olhos em todas as direções ao teu redor e observa. Todos estes reunir-se-ão e virão a ti. Como eu vivo, diz o Senhor, tu certamente te vestirás de todos eles, como com um ornamento, e os amarrarás a ti, como uma noiva faz. Porque teus lugares abandonados e desolados e a terra de tua destruição serão agora muito estreitas por causa dos habitantes, e aqueles que te assolaram estarão distantes. Os filhos que tu terás após tu teres perdido o outro dirão novamente aos teus ouvidos: o lugar é muito estreito para mim, dá-me lugar a fim de que eu possa habitar. Então tu dirás em teu coração: quem tem feito a mim gerar estes? Visto que eu tenho perdido meus filhos e estou desolada, uma cativa, e mudando-me de lá para cá. E quem tem criado estes até a idade adulta? Eis que eu fui deixada sozinha. Estes, onde têm estado? Assim diz o Senhor Deus. Eis que eu erguerei minha mão para os gentios e levantarei minha bandeira para os povos. E eles trarão teus filhos em seus braços, e tuas filhas serão carregadas sobre os seus ombros. E reis serão teus pais adotivos, e suas rainhas tuas mães adotivas. Eles curvar-se-ão diante de ti com suas faces em direção à terra, e lamberão completamente o pó de teus pés. E tu conhecerás que eu sou o Senhor, porquanto aqueles que esperam por mim não serão envergonhados.
Será a presa tomada do poderoso? Ou o que legalmente foi feito cativo libertado? Porém, assim diz o Senhor, os cativos do poderoso serão tomados, e a presa do terrível será libertada, pois eu irei lutar contra aquele que lutar contra ti, e eu salvarei teus filhos. E eu alimentarei aqueles que te oprimem com suas próprias carnes, e eles estarão embriagados com seu próprio sangue, como com doce vinho. E toda a carne saberá que eu, o Senhor, sou teu Salvador e teu Redentor, o poderoso de Jacó. Capítulo 50, versículo 1. Assim diz o Senhor: onde está a certidão de divórcio de tua mãe, a quem eu tenha repudiado? Ou qual de meus credores é aquele a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas iniquidades fostes vendidos, e por causa de vossas transgressões é a vossa mãe rejeitada. Deixa eu só comentar isso aqui com vocês. Percebam, sempre estejam atentos que é uma leitura narrativa, algo que aconteceu com o povo de Israel, tá? Sião é descrito nessas histórias como se fosse a mãe da nação. De Sião nasceu uma grande nação. Então, Sião é a mãe da nação e Deus é o pai desse povo. É como se Sião fosse a mãe, Deus fosse o pai, como se Sião fosse a mulher, a esposa e Deus o marido. Assim como na nova aliança a igreja é a noiva e Cristo é o noivo, no Velho Testamento, no Velho Concerto, Sião é a mãe da nação, é a noiva, é a esposa, e Deus é o pai, Deus é o esposo. No capítulo anterior, nós estávamos lendo Sião dizendo, eu estou abandonada, eu fui esquecida, os meus filhos foram levados, e aí o Senhor vai falando como ele vai restaurar, como ele vai trazer de volta e tal. Aí aqui no versículo 1, é interessante que diz assim, assim diz o Senhor, onde está a certidão de divórcio da tua mãe, a quem eu tenho repudiado? Houve um divórcio? Cadê? Onde está a certidão de divórcio? Quem disse que eu me divorciei de Sião? Sião está por um tempo abandonada. É como se houvesse uma separação, não um divórcio. Tá? Então ele está falando, eu não me divorciei de Sião. Eu não abandonei de vez a mãe de todos os povos. Houve uma separação, mas eu vou trazê-la de volta. E os filhos? Ou qual de meus credores é aquele a quem eu vos tenha vendido? Para quem eu vendi os filhos? Cadê os credores? Eu estou devendo para quem? Porque naquela época, como nós já lemos lá em Levíticos e Deuteronômio, que quando um pai tinha uma dívida, às vezes ele poderia vender o filho para o credor, para pagar aquela dívida. Mas neste caso aqui, os filhos foram até vendidos, foram deixados ir para outra terra, mas não para pagar a dívida. Não havia credores. Então, o Senhor se separou daquele povo por um tempo, mas tinha um motivo, e ele fala aqui, eis que por vossas iniquidades fostes vendidos, e por causa de vossas transgressões é a vossa mãe rejeitada. Então, por um tempo rejeitada, por um tempo vendidos, mas não divorciados. E não filhos vendidos como escravos para pagar uma dívida. Foi só por um tempo. Versículo 2. Por esta razão, quando eu vim, não havia nenhum homem? Quando eu chamei, não havia ninguém para responder? Está minha mão encurtada de alguma forma que não possa redimir? Ou não tenho eu o poder para livrar? Eis que a minha repreensão eu seco o mar. E faço os rios um deserto, seus peixes cheiram mal, porquanto não há água, e morrem de sede. Eu visto os céus com a escuridão, e faço da vestimenta de pano de saco suas cobertas. O Senhor Deus me tem dado a língua do instruído, a fim de que eu deva saber como dizer uma palavra adequada para aquele que está cansado. Ele me acorda manhã após manhã, ele desperta o meu ouvido para ouvir como erudito. O Senhor Deus tem aberto meu ouvido, e eu não fui rebelde, nem retrocedi. Eu dei minhas costas para os golpeadores, e as minhas bochechas
para aqueles que arrancaram o cabelo. Eu não escondi minha face da vergonha e das cusparadas, porquanto o Senhor Deus me ajudará. Portanto, eu não serei confundido. Por consequente, eu tenho disposto minha face como uma pederneira, e eu sei que não serei envergonhado. Aquele que me justifica está próximo. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntos. Quem é meu adversário? Deixe-o aproximar-se de mim. Eis que o Senhor Deus me ajudará. Quem é aquele que me condenará? Veja, eles todos tornar-se-ão velhos como uma roupa. A traça os devorará inteiramente. Quem é entre vós que teme o Senhor, que observa a voz do seu servo, que anda nas trevas e não na luz? Deixai-o confiar no nome do Senhor e permanecer no seu Deus. Então, quem dentre vocês confia? Quem dentre vocês abandonou as trevas e agora estão andando na luz? Quem dentre vocês estão observando os caminhos do Senhor e dando ouvidos à minha voz? Então, confie no Senhor, permaneçam no seu Deus. Eis que todos vós que acendeis um fogo, que circuncidais em torno de vós mesmos com faíscas, andai na luz de vosso fogo e nas faíscas que vós tendes acendido. Isto vós tereis da minha mão, vós vos deitareis em tristeza. Capítulo 51. Depois eu vejo aí os comentários de vocês, tá? Bom, agora aqui é um anúncio sobre a salvação eterna de Sião. Escutai-me, vós que seguis a justiça, vós que buscais o Senhor. Olhai para a rocha, de onde vós sois talhados, e para o buraco da mina, de onde vós sois extraídos. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque ele estava sozinho quando eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Porque o Senhor consolará Sião, ele consolará todos os seus lugares abandonados, e ele fará o seu deserto semelhante ao Éden, e o deserto dela semelhante ao jardim do Senhor. A alegria e júbilo serão encontrados nela, ação de graças e a voz da melodia. Escutem-me, meu povo, e me deem ouvidos, ó minha nação, porque uma lei se originará de mim, e eu farei meu julgamento permanecer para uma luz dos povos. Minha justiça está próxima, minha salvação é vinda, e meus braços julgarão os povos. As ilhas esperarão em mim, e em meu braço elas confiarão. Erguei vossos olhos aos céus, e considerai a terra embaixo, porque os céus irão desaparecer como fumaça, e a terra torna-se-á velha como uma roupa, e aqueles que habitam nela morrerão, de modo semelhante. Porém, minha salvação será para sempre, e minha justiça não será abolida. Escutai-me, vós que conheceis retidão, o povo em cujo coração está a minha lei. Não temais, vós, a desonra dos homens, nem estejais vós com medo das injúrias deles, porque a traça os devorará inteiramente como uma roupa, e o verme os comerá como lã. Minha justiça, porém, será para sempre, e minha salvação de geração a geração. Desperta, desperta, ganhe força, ó braço do Senhor, desperta, como nos dias antigos, nas gerações dos tempos antigos. Não és tu aquele que cortou Raabe e feriu o monstro marinho? Os livramentos que Deus deu, né? Não és tu aquele que tem secado o mar, as águas do grande abismo, que tem feito das profundezas do mar um caminho para os resgatados atravessarem? Portanto, os redimidos do Senhor retornarão e virão com gritos de júbilo para Sião, e eterna glória estará sobre suas cabeças. Eles obterão júbilo e alegria, e tristeza e pranto fugirão. Eu mesmo, sou aquele que vos consola. Quem és tu para que tenhas medo de um homem que morrerá e do filho do homem, o qual será feito como erva? E esqueces do Senhor, teu Criador, que tem estendido os céus e pôs os alicerces da terra, e tem sentido medo continuamente todo dia, por causa da fúria do opressor, como se ele estivesse pronto para destruir? E onde está a fúria do opressor? O exilado, cativo, apressa-se, para que possa ser solto, e para que não venha morrer na cova, o pão venha lhe faltar. E para que não venha morrer na cova, o pão venha lhe faltar. Porém, eu sou o Senhor teu Deus, que dividiu o mar, cujas ondas rugiram. O Senhor dos exércitos é o seu nome. E eu tenho colocado minhas palavras em tua boca, e tenho coberto a ti na sombra da minha mão, para que eu possa estabelecer os céus e pôr os alicerces da terra, e dizer para Sião, tu és
meu povo. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que tem bebido da mão do Senhor a taça de sua fúria. Tu tens bebido os sedimentos presentes na taça estonteante e as esvaziastes. Não há ninguém para guiá-la dentre todos os filhos a quem ela tem dado à luz. Nem existe qualquer que a tome pela mão de todos os filhos que ela tem criado até a idade adulta. Estas duas coisas são vindas a ti. Quem estará triste por ti? Desolação e destruição, e a fome e a espada. Por meio de quem irei eu consolar-te? Teus filhos têm desfalecido. Eles estão deitados no chão das áreas mais importantes de todas as ruas, como um antílope em uma rede. Eles estão repletos da fúria do Senhor, a repreensão do teu Deus. Portanto, ouve agora isto, tu, afligido e bêbado, mas não de vinho. Assim diz teu Senhor, o Senhor, teu Deus, que pleiteia a causa do seu povo. Eis que eu tenho retirado da tua mão a taça estonteante, os sedimentos presentes na taça de minha fúria. Tu não mais os beberás novamente. Porém, eu os colocarei na mão daqueles que te afligem, os quais têm dito à tua alma, curvem-se para que nós possamos passar, e tu tens deitado teu corpo como o chão e como a rua, para que eles passassem por cima. Bom, então aqui Deus está dizendo que aquela taça que eles estavam bebendo, o povo dele, a taça da fúria, do Senhor, eles não iriam mais beber. Agora quem iria beber dessa taça eram os inimigos, aqueles que estavam oprimindo a eles. Capítulo 52, e o último de hoje, a ira do Senhor. Agora Deus vai derramar a sua ira sobre os inimigos. Desperta, desperta, veste de poder, ó Sião, veste tuas lindas vestes, ó Jerusalém, a cidade santa, porque daqui em diante não mais haverá de entrar em ti o incircunciso e o impuro. Sacode-te a ti mesmo do pó, sobe e assenta-te, ó Jerusalém, afrouxa por ti mesmo os grilhões do teu pescoço, ó cativa filha de Sião, porque assim diz o Senhor, vós tendes vos vendido por nada, e sereis redimidos sem dinheiro. Porque assim diz o Senhor Deus, meu povo desceu antigamente em direção ao Egito, para estada temporária lá, e os assírios os oprimiram sem causa. Agora, portanto, o que tenho eu aqui, diz o Senhor, para o meu povo ser levado por nada? Aqueles que os governaram os fazem gemer, diz o Senhor, e meu nome continuamente todo dia blasfemado. Portanto, meu povo saberá meu nome. Portanto, eles saberão naquele dia que eu sou aquele que fala, eis que nisto eu estou. Como lindos sobre os montes são os pés daqueles que traz boas novas, que anuncia paz, que traz boas novas do bem, que anuncia salvação, que diz a Sião, teu Deus reina. Teus vigias erguerão a voz, com a voz juntamente eles cantarão, porque eles verão olho a olho, quando o Senhor trouxer novamente Sião. E rompei em alegria, cantai juntamente vós, lugares abandonados de Jerusalém, porque o Senhor tem confortado o seu povo, e ele tem redimido Jerusalém. O Senhor tem desnudado o seu santo braço aos olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação proveniente de nosso Deus. Partir vós, sai vós dali, não toqueis coisa impura, sai vós do meio dela, estai vós limpos, os que carregam os vasos do Senhor, porquanto vós não saireis com pressa, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Eis que meu servo comportar-se-á prudentemente, ele será exaltado e enaltecido, e será muito elevado. Como muitos estavam espantados por causa de ti, seu semblante estava tão desfigurado, mais do que qualquer homem, e seu aspecto mais do que qualquer filho dos homens. Então ele irá aspergir muitas nações. Os reis irão fechar suas bocas perante ele, porque aquilo que não tinha sido contado a eles, os mesmos verão. E daquilo que eles não tinham ouvido, eles ponderarão a respeito. Profecia para o tempo deles e profecias também apontando para Cristo, que seria o servo sofredor, aquele que se levantaria para trazer o livramento, mas em outro âmbito, no sentido espiritual. Nesse sentido aqui que nós estamos lendo, literalmente o povo estava escravizado, preso, exilados, vivendo em outra terra. E neste caso aqui, o servo que Deus escolheu para libertar
O povo era Ciro, como nós já lemos nas leituras anteriores, tá? Bom, a gente para por aqui na leitura. Amanhã a gente continua. Estamos quase completando o livro do profeta Isaías. E vale a pena eu reforçar aqui com vocês o seguinte. Não desistam quando a leitura ela entra nesses pontos mais narrativos, históricos, que talvez não tenham pontos altos, né? Quando nós estamos fazendo uma leitura que tem um ponto alto, aquelas coisas que desmistificam, que desmascaram, que denunciam heresias, ou que trazem para nós um devocional, uma forma de aplicarmos na nossa vida, é mais empolgante, né? Vamos dizer assim. Mas o nosso propósito foi ler a Bíblia toda. E precisamos cumprir o nosso propósito. Então não desista, não desanime, volte amanhã na nossa leitura para que a gente possa dar continuidade ao plano, tá bom? Um abraço de fé e força, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.